Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, queridos amigos, me chamo Ana Carolina e estamos de volta, seguindo com a parte 2 do curso Primeiros Passos na Mediunidade, o fenômeno mediúnico. E a pergunta da vez é: como ocorre o percurso do pensamento na comunicação entre dois espíritos? Nesse episódio de hoje, vamos abordar temas como correntes mentais, indução mental, circuito mediúnico e fazer uma comparação com o circuito elétrico para que o conhecimento fique um pouco mais palpável para nós. Então, vamos começar relembrando alguns conceitos, como o do pensamento. O pensamento, ele é matéria, uma matéria mental, claro que em diferente condição vibratória, composta por elementos que a gente ainda não compreende na ciência dos homens. E a menor unidade desse pensamento são os corpúsculos atômicos, que o André Luiz, de maneira muito singela, denominou de prótons, nêutrons e elétrons mentais, a fazer essa comparação com os átomos, que são as menores unidades do nosso organismo humano. Então, pessoal, a corrente de pensamento ou essa corrente de partículas mentais, elas se exteriorizam de cada espírito de maneira incessante no formato de ondas. E essas ondas, elas vão tomar cores, comprimento, frequências diferentes, a depender do estado mental e emocional do indivíduo que está emitindo essas ondas. Então, esses estados mentais e emocionais, eles vão excitar os átomos mentais e estes, por sua vez, vão produzir diferentes tipos de onda, assim como acontece também no átomo, da matéria. Uma dessas características da onda é o comprimento, que é essa distância entre uma crista e outra. E o André nos traz o conhecimento de alguns tipos de comprimento que vão ser emitidos a depender do grau de evolução de cada espírito. Nós temos comprimentos de onda longos, médios e curtos, que são aqueles que nós, seres encarnados, espíritos em evolução, somos capazes de emitir através do nosso pensamento. Existem também as ondas fragmentárias, raios descontínuos, que são emitidos pelos animais, que ainda não raciocinam como nós. E por fim, nós temos as ondas curtas, ultra curtas e super ultra curtas, que são aquelas emitidas pelos espíritos mais evoluídos e angélicos, por processos que a gente pouco conhece atualmente. Um exemplo prático desses espíritos seria, por exemplo, no livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, o espírito de Cipriana e o espírito de Matilde, no livro Libertação. São dois espíritos altamente evoluídos, imbuídos de muito amor e dedicação, que através desse grau transformador das correntes mentais que elas transmitem, conseguem transformar corações empedrados e endurecidos nas trevas. E também esse tipo de onda está nos espíritos que são os arquitetos divinos, que são capazes de fazer aquelas transformações de galáxias, planetas, como nós citamos em episódio anterior. São os espíritos que atuam na cocriação em plano maior. Então, quanto menor é o comprimento de onda, maior é o poder transformador desse tipo de pensamento. Talvez vocês estejam se questionando, mas será que nós, espíritos em evolução, encarnados, temos a capacidade de controlar o comprimento de onda que nós emitimos? E o André Luiz nos esclarece de maneira muito singela de que, por exemplo, aqui na nossa posição vulgar, só existindo na matéria, nós geralmente produzimos ondas muito longas. Essas ondas são para manutenção da individualidade, produção do calor, não tem tanto poder transformador assim e geralmente percorrem a atmosfera de maneira horizontal, não tem tanta penetrabilidade aí nos mundos superiores. Já quando nós estamos em estágio de atenção, reflexão e oração, o campo de pensamento ele começa a se expressar por meio de ondas de comprimento médio. Isso se associa à aquisição da experiência por parte da alma mesmo, da produção de luz interior.
E em situações mais excepcionais, né, muito menos comuns, em quadros de emoções muito profundas, de súplicas aflitivas, de preces que vêm assim do âmago, né, do fundo das nossas almas, é quando ocorre a emissão de raios muito curtos, a assemelhar-se aos raios gama. Depois vocês dão um Google nos raios gama, eles são bem estreitinhos, né, uma crista da outra, quase unidos. E aqui a gente entende por que esses espíritos mais evoluídos têm tanto poder transformador sobre outras almas e sobre o fluido cósmico universal, né? A gente tem esse poder, né, de transformar e de mudar o nosso tipo de onda, mas precisamos de muita disciplina, né? E ainda passar por muitas dificuldades, por muitas dores, no sentido de aprendermos a bem sofrer, aprendermos a amar incondicionalmente ao longo da nossa evolução. Todos nós um dia chegaremos lá, né? A produzir ondas ultra curtas e super ultra curtas. Mas quanto mais a gente se esforçar para manter o padrão dos nossos pensamentos em ondas de menor comprimento, mais rápido a gente chega lá, né? Então, pessoal, prosseguindo com essa questão das ondas, já que a gente já começou a introduzir o assunto, não podemos deixar de abordar a questão da indução mental e da assimilação de correntes mentais. Essa corrente de partículas mentais que nós nos referimos agora, quando ela se exterioriza de nós, ela carrega intrinsecamente a qualidade de indução mental. Quanto maior for a concentração e a persistência no rumo do objetivo desejado, maior vai ser essa indução. E o que seria a indução mental, né? Na física, é a capacidade que os corpos eletromagnéticos possuem de transmitir suas propriedades a um outro corpo sem contato visível. Da mesma maneira acontece com a corrente mental. Ela é capaz de reproduzir as suas próprias características em uma outra corrente mental, desde que essa outra esteja sintonizada com ela. Então, a transmuta, né? A transmissão, a reprodução dessas características de uma corrente para outra, ela vai perdurar quanto maior for a sustentação do meu foco. E dessa maneira, através dessa propriedade de indução mental, nós somos capazes de influir na mente de outros espíritos, sejam eles encarnados ou não, e deles nós recebemos influência. E a destacar também, pessoal, que todo alvo da nossa atenção vai se converter em fator indutivo. Então, nós emitimos juízos de valor, né, valores nos pensamentos que emitimos, e aí ele começa a tomar uma direção de acordo com o nosso interesse, e nessa direção nós vamos encontrar mentes que pensam parecido ou que sentem parecido conosco, e vão se conjugar, mesmo que não tenha um contato visível, né? Exemplos de agentes indutores, né? Nós temos o tipo de leitura que fazemos, filmes que assistimos, ou até mesmo os meios de comunicação. Então, televisão, rede social, são grandes potencializadores e grandes indutores, né? Se nós não vigiamos o tipo de conteúdo que nós consumimos nas redes sociais e nos meios de comunicação, eles trazem para nós muitas das ideias, né, que a gente pode se conectar ou não. Da mesma maneira, as opiniões sobre alguns fatos que acontecem no mundo. Por exemplo, o valor que você emite em relação a uma guerra, em relação à política, em relação ao aborto, por exemplo. Por mais que você não esteja diretamente executando aquilo ali, só de você pensar e concordar ou tomar partido de um lado da guerra ou não, do sentimento de vingança, de se alimentar daquilo ali, o seu campo mental está se conectando com aqueles que estão lá. Então, de certa maneira, você tem responsabilidade indireta sobre aquilo que está acontecendo, por estar alimentando aquilo ali. Finalizando essa parte de indução mental, eu trouxe uma frase, um trechinho do André Luiz, para exemplificar o poder, né, dos nossos pensamentos, a responsabilidade que temos sobre nós e sobre os outros. Então ele diz assim: pelas ondas do pensamento, a se novelarem umas sobre as outras, combinando segundo frequência, trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que o homem nobre assimila a corrente mental de espíritos superiores para um trabalho edificante, ou
originando processos simbióticos em que as almas estacionárias se relacionam mutuamente, estabelecendo obsessões lamentáveis, enfermidades mentais, crimes. Então aqui, pessoal, nós estamos falando e enfatizando uma das mais significativas formas de mediunidade de efeitos intelectuais, que é inerente a todos os seres humanos, que é a intuição. Desde que a humanidade surgiu, nós temos o poder da intuição. Então, é através do fato da gente emitir um pensamento, de ter a capacidade de pensar, nós vamos nos assimilar com espíritos parecidos, ou para fazer um bom trabalho, ou para nos envolver em tramas de obsessão e crime. Isso traz a resposta para o questionamento de Kardec, em que os espíritos dizem, né, sobre a influência constante e decisiva dos desencarnados sobre os encarnados. E até por trazer que 3/4 dos nossos pensamentos não são nossos, né? O poder da indução mental e como nós precisamos estar vigilantes com os nossos pensamentos, não é mesmo? Agora, fiz uma pausazinha para a gente continuar com o tema do circuito elétrico, né? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre ondas mentais, nós vamos começar a falar sobre o percurso da corrente mental durante a comunicação entre dois espíritos. Isso não vai se aplicar somente à reunião mediúnica, não. Isso acontece desde que haja dois espíritos pensando, tá bom? Então, fazendo como o André Luiz fez na obra Mecanismos da Mediunidade, nós vamos fazer um paralelo, sempre do circuito elétrico com o circuito mediúnico, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o André nos traz, né, que o espírito seria como se fosse um dínamo desses que a gente conhece aqui no circuito elétrico, só que muito mais complexo. O espírito, ele é um dínamo complexo a ponto de ser gerador, indutor, transformador, coletor, tudo ao mesmo tempo. Além de assimilar as correntes contínuas, ele ainda exterioriza ao mesmo tempo, né? E muitas outras qualidades que a gente ainda não tem a capacidade de entender. E assim como o motor, ele se alimenta da corrente elétrica, né, no circuito elétrico, o circuito mediúnico vai apresentar como matéria-prima o pensamento, né, a matéria mental. E aqui, o circuito mediúnico, ele vai ser definido como uma integração magnética, em que circula a corrente mental, né, a matéria-prima, sempre que se mantém uma sintonia psíquica. E como é que ocorre essa sintonia? Entre o emissor e o receptor. O emissor, ele vai expressar uma vontade de apelo e o receptor vai expressar uma vontade de resposta. Isso no circuito elétrico, pessoal, é como se fosse a diferença de potencial para que a corrente elétrica percorra. E para que aconteça o circuito em si, o fio condutor, né, da eletricidade, no caso do circuito mediúnico, é essa vontade de resposta do receptor. Vai formar, então, respectivamente, um trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, exprimindo esse conceito de conjugação mental. Então, a conjugação mental, ela só consegue se dar se tiver a sintonia psíquica, né, entre emissor e receptor. Vai ter uma vontade de apelo e uma vontade de resposta. A corrente mental, ela vai se improvisar num regime de ação e reação, atingindo um equilíbrio, para que ocorra essa anulação de diferenças existentes entre um e outro num clima de afinidade. Um exemplo muito claro disso é que nos domínios da mediunidade nós temos o esforço do Raul Silva, que é o coordenador encarnado da reunião mediúnica, a se conectar com Clementino, que é o coordenador espiritual da reunião. Então eles entram em sintonia de tal maneira que o Clementino, ele vai dosando como se fosse a voltagem de uma lâmpada, o seu pensamento para que fique palpável para o Raul Silva. Da mesma maneira que o Raul Silva, com a vontade de resposta, com a concentração e a aceitação daquele pensamento, ele entra em sintonia com o seu mentor. E essa questão, pessoal, de comando e concordância, o André Luiz, ele nos chama a atenção para não confundir isso com a inutilização da vontade do médium. Não é uma coisa que tem que ser obrigatória, que o médium ele não deve expressar a sua vontade, e de maneira alguma. Ele nos diz, né, que é necessário nós abolirmos
tudo aquilo que vai representar preocupações extras. Então, a gente está ali naquele momento de oração ou numa reunião mediúnica pensando lá nos nossos problemas de casa, nos nossos problemas do trabalho, ou então fixada a ideia com um problema pessoal que a gente está vivendo, né? Então, deve ser algo que a gente sustente por livre vontade, com esforço próprio, sem que haja essa exigência dos espíritos benevolentes, em um clima de responsabilidade, em que eu aceito de maneira alegre a fazer parte desse trabalho, né? A partir do momento que eu começo a preservar e enriquecer esses agentes condutores da vida mental, eu facilito o trabalho, né? O que a gente falou, né? Quem são esses agentes condutores? Esse fio condutor é a vontade e resposta do médium. Então, a gente enriquece essa vontade e resposta a partir do estudo, a partir da leitura, a partir de palestras e até mesmo do trabalhar os nossos sentimentos, né? Então, como nós somos médiums 24 horas por dia, o enriquecer culturalmente e emocionalmente esse processo, esses agentes condutores, é sermos pessoas melhores, né? Para sermos médiums mais que possam auxiliar melhor os mentores. Então, pessoal, dando continuidade a essas analogias que estamos fazendo, todo o circuito elétrico ele vai ter as chamadas constantes ou parâmetros, que também serão aplicadas aqui no circuito mediúnico para que a gente possa entender melhor. Então, a começar pela resistência. Qualquer condutor de eletricidade, ele opõe uma resistência à passagem da corrente, né? Vai ter um gasto de energia elétrica no circuito com a produção de calor e, de certa maneira, essa resistência também vai dificultar a passagem da corrente, né? Vai afetar a velocidade da corrente. Nós temos bons condutores elétricos, como o cobre, maus condutores, como a madeira, por exemplo. E no circuito mediúnico, significa a dissipação de energia mental para sustentar a comunicação. Além também de fazer equivalência com a distração, com a desatenção do médium que está ali no processo de comunicação. Então, se o médium ele está com a mente voltada para as preocupações do trabalho, as preocupações pessoais, ou até mesmo ficar se questionando se aquele evento ali é místico, é mistificação, é da cabeça dele, tudo isso vai contribuir para aumentar a resistência da comunicação no circuito mediúnico. A outra propriedade é a indutância, né? É uma peculiaridade que vai impedir a variação da corrente elétrica, seja o aumento ou a diminuição. Quando ocorre aí uma variação, vai aparecer dentro do circuito um acréscimo de força para opor essa mudança. Da mesma maneira no circuito mediúnico, né? Se ocorre alguma alteração da corrente mental de maneira brusca, vai surgir ali dentro da conjugação mediúnica entre a entidade comunicante e médium uma força extra para impedir essa variação. E isso vai gerar uma descarga magnética. As consequências dessa descarga, ou a intensidade, dessa descarga, vai depender do grau de integração das duas partes. Por isso que o André Luiz traz em algumas obras, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, a importância de não se fazer o desligamento brusco entre Odila e Zulmira, por exemplo, né? Um quadro obsessivo ali entre um espírito encarnado e outro desencarnado, que há muito tempo viviam essa simbiose, essa conexão, e que se fosse feito um desligamento brusco, poderia gerar até a morte do espírito encarnado. Então, a importância de fazer isso de maneira gradual. Da mesma maneira, na reunião mediúnica, quando o médium ostensivo está no período de transe e ocorre um toque físico, por exemplo, ou algum estímulo externo que o faça perder a atenção na comunicação. Então, vai surgir uma força interna aí que vai gerar uma descarga magnética. E, por fim, nós temos a capacitância, né? É a capacidade, é a propriedade de armazenar a energia elétrica durante a carga e depois voltar com essa energia para o circuito na ocasião da descarga. É igual aquele desfibrilador elétrico, né? Se aperta para carregar e depois se aperta para descarregar e liberar o choque.
Na corrente mediúnica, né, no circuito mediúnico, é o próprio armazenamento dos recursos espirituais no circuito, através da sintonia psíquica entre médium e entidade comunicante. E isso é muito importante, principalmente nas tarefas de socorro, em que o médium ele vai se associar ao espírito guia ou ao espírito protetor para que ocorra, né, essa troca de energias aí. O exemplo básico que o André traz nos domínios da mediunidade é de Ambrosina, né? É uma médium de grande valia para os espíritos, né? No auxílio das entidades sofredoras, e acima da cabeça dela, eles enxergam do ponto de vista espiritual um funil de luz, né? Que o André diz que é como se fosse um capacitor do além, que vai permitir ampliar os trabalhos de socorro e a associação dela com o mentor dela, para ampliar mesmo as atividades. E então, pessoal, da mesma maneira que a gente fez essa comparação dos circuitos, nós entendemos que tanto um circuito hidráulico quanto um circuito elétrico e até mesmo o circuito mediúnico, eles não suportam uma indefinida armazenagem. Ou seja, se nós temos ali uma água parada, uma energia acumulada ou então a energia mental acumulada, nós podemos causar charcos, explosões e rupturas. No caso da mediunidade, da energia mental, quadros de obsessão, transtornos mentais, desequilíbrios orgânicos. E aqui nós não estamos dizendo que para resolver isso precisa trabalhar numa reunião mediúnica. Desenvolver mediunidade e trabalhar em reunião mediúnica não são coisas obrigatórias, não são 100% equivalentes. A verdade é que nós precisamos desenvolver a mediunidade, independente se a gente vai trabalhar ou não numa reunião mediúnica. E aqui os espíritos trazem, e eu trouxe para a gente fazer uma reflexão no final dessa nossa conversa, que quando a gente estuda a mediunidade com Jesus, observando essa força peculiar a todos os seres, que pode ser de utilidade geral, se a gente coloca uma orientação e uma disciplina para o máximo aproveitamento dela, não basta ser dono de uma poderosa cachoeira com grande potencial. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar os recursos, distribuí-los e conforme a necessidade de cada um, né? Sem isso, uma queda d'água será sempre um quadro belo, mas com muito desperdício. Por hoje é só, pessoal. Até breve, até o próximo episódio.